para proferir a palestra com o tema As Estradas de Ferro em Santa Catarina, Evolução, Projetos e Contradições, convidamos a doutoranda Alessandra dos Santos Júlio. Alessandra é graduada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Geografia da Circulação, Transporte e Logística. É doutoranda em Geografia dentro do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas e do Laboratório de Circulação, Transportes e Logística. Com a palavra para proferir sua palestra, Alessandra dos Santos Júlio. Então, boa tarde. Todo mundo, os dois palestrantes anteriores falaram da ferrovia, acabo colocando pressão sobre a moça que vem falar sobre a ferrovia. Então, a minha pesquisa, e aqui está intitulada As Estradas de Ferro em Santa Catarina, Evolução, Projetos e Contradições. Tá? Inicialmente, até para fazer uma pequena introdução, para salientar que, historicamente, o Estado de Santa Catarina teve as ferrovias como um ponto importante de desenvolvimento regional. Então, nós tivemos a construção de 5 trechos ferroviários, e cada um, na sua respectiva região, foi fundamental para escoamento de carga, também para a entrada de produtos, para o processo de ocupação, e daí também na entrada no transporte de passageiros, muitos migrantes também, e na formação de colônias. Então, elas tiveram as 5, eu vou aqui pontuar as 5. A primeira construída, a Ferrovia Teresa Cristina, com inauguração em 1884, no sul do estado, também foi um importante escoamento de carvão mineral para transporte de passageiros, logo da sua fundação. Posteriormente, a Estrada de Ferro Santa Catarina, no Vale do Itajaí, inaugurado em 1909, também importante também escoamento de produção do Alto Vale do Itajaí para o porto. A Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, já no oeste do estado de Santa Catarina, com a inauguração do primeiro trecho em 1894 e o trecho final em 1917. Ela também tem um importante papel no oeste para a consolidação de algumas colônias, futuras cidades. O ramal São Francisco ao norte, que teve para escoamento de produção e de produtos extrativistas, não só ali da região de Joinville, mas também do sul do Paraná. E o ramal sul, ele já foi construído posteriormente, em 1969, já pela Rede Ferroviária Federal, com o intuito, inclusive, já de suprir um pouco as demandas em função das deficiências da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Esse papel importante que as ferrovias tiveram no seu início, final do século XIX, início do século XX, é importante para entender, principalmente, o papel que ela tem hoje. Infelizmente, hoje, você não tem mais a atuação da ferrovia como atuante para o desenvolvimento das regiões no estado, tá? Apesar de você ter trechos operantes. Então, um salto histórico agora para concessões ferroviárias. O período de construção e consolidação, e depois nós temos um período de baixa de investimentos e de expansão da malha ferroviária. Os investimentos, então, eles vão se voltar mais para a malha rodoviária. Você tem aí construção das SCs, da BR-101, na década de 70. Vamos chegar nas concessões, que o governo federal, então, coloca as concessões como uma resposta ou uma forma que seria para aumentar e viabilizar investimentos para resolver os gargalos, que, nesse período, já são problemas históricos. Então, você já tem uma série de problemas que são das décadas anteriores, que vão se acumulando, e a concessão seria a solução para você resolver isso. Modernizar vias, trazer material rodante e armazéns, novos armazéns para a malha. No estado de Santa Catarina, teve uma divisão, então a malha do estado foi dividida e concedida em 2 consórcios. O primeiro,
com o trecho sul da ferrovia Teresa Cristina, que foi concedido por um concessionário com o mesmo nome. E o restante da malha para a ferrovia Sul-Atlântica, posteriormente América Latina Logística, atualmente Rumo. Por uma questão até de deficiência e de problemas na própria elaboração dos contratos e na execução e da legislação da época, das concessões da década de 90, nós tivemos não um salto que era esperado na atuação das ferrovias. Então, na verdade, o que se teve em alguns trechos foi até o aumento dos problemas. Alguns problemas, então, trechos que se esperava que ia receber investimento, acabaram sendo abandonados pelas malhas férreas porque não tinham uma alta demanda ou um fluxo grande de volume de carga. Então, aqui eu coloquei um pouco da atuação das concessionárias. Então, em função até das deficiências então, da elaboração de contratos e na regulamentação, então, muita coisa os contratos acabaram não previndo, muitas lacunas foram deixadas, de que modo que nós chegamos num contexto que você não sabia o que era de responsabilidade, o que cabia ao Estado, né, e o que cabia às concessionárias. A atuação das concessionárias, elas foram em que sentido, então? Foram no sentido de investimentos, principalmente quanto à tecnologia de informação, então, comunicação, sinalização, para otimizar o serviço, mas em alguns trechos mais específicos, uns trechos que tinham uma demanda maior, então, o que são chamados os corredores de exportação, né? Você teve investimento também das concessionárias na aquisição de materiais mais modernos. Aqui eu falo de locomotivas e vagões, e um pouco hoje, né, eu vou entrar na questão dos contêineres, como o Nelson falou. Então, hoje você tem um pouquinho de investimento na aquisição de contêineres, mas ainda é pequeno. A maior parte da carga ferroviária é em vagão. Mas, nesse primeiro momento, o que se tem de aquisição de equipamentos, e é bom salientar, que não necessariamente são equipamentos novos. Nós tivemos muita coisa de aquisição de equipamentos usados no exterior, que foram modernizados e adaptados à malha nacional e foram utilizados no Brasil. Esse contexto nos leva ao quê? Que nós temos hoje, e aqui eu falo não só do Estado, mas do Brasil, tem muita hoje. Uma via permanente que é antiga, ou seja, é a mesma que foi construída no século XIX, início do século XX, meândrica, né, por causa da engenharia da época, uma série de fatores históricos. Você tem problemas de invasão de faixas de domínio, isso aqui principalmente em áreas de adensamento urbano muito grande. Então, você vai chegar nos problemas que tem da passagem da linha férrea em Joinville, em São Francisco do Sul, que até tem os projetos de contorno. E uma outra questão, e uma série de gargalos físicos e operacionais que necessitariam de investimentos altos. Aqui eu trouxe dois, só para exemplificar. Um outro problema que é a questão da passagem de nível, e aqui eu estou fazendo referência ao que eu falei, de que tem alguns pontos que você não sabe o que cabe ao governo e o que cabe à iniciativa privada, às concessionárias, né? E um deles é a passagem de nível, que, segundo as concessionárias, cabe ao Estado resolver. Eu trouxe duas aqui da Ferrovia Teresa Cristina, uma no Morro da Fumaça e uma em Uruçanga, que são passagens, né, de confronto entre a malha rodoviária e a ferrovia. Um outro ponto também importante, já de consequências da atuação das concessionárias, né, nesses anos de concessão, é a desativação de ramais com baixo volume de carga. Então, aqui eu trouxe, para exemplificar, um mapa. Vou até vir aqui para explicar. Um mapa dos tráficos, dos trechos com tráfego suspenso e subutilizado. Tudo que está em amarelinho no mapa, ele consta na deliberação 124 da NTT, que é de 2011. Essa deliberação ela aponta todos os trechos ferroviários que estão subutilizados e que, portanto, as concessionárias deveriam fazer um investimento, né, porque estão subutilizados e abandonados, né, /abandonados. Aqui nós... desculpa.
Então, aqui nós vamos ter Santa Catarina, que é a Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande, e um trechinho lá em cima entre Mafra, que vai até Mafra. Nós temos também da malha da antiga LL, atual Rumo, também muitos trechos abandonados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e da Transnordestina, que também. Os trechos que estão em rosa, que a legenda ficou pequena, são trechos que a ferrovia já foram devolvidas para o governo. Tá? Então, são trechos da Ferrovia Centro-Atlântica, que é da Vale atualmente, aqui em Minas, e trechos da Transnordestina também que foram devolvidos. Esses trechos de ramais com baixo volume de carga, eles são os trechos que não necessariamente não têm carga. Isso é importante. Às vezes tem carga, mas de produtores pequenos. São aqueles que você não vai conseguir fechar um trem com 80 vagões ou ter um fluxo contínuo que você possa assinar um contrato de 1, 2 anos de carga contínua. Então, mas que acaba não sendo tão interessante pela essa descontinuidade. Então, aqui, para dar mais foco em Santa Catarina, o que temos, então, operante em Santa Catarina hoje? O trecho entre Mafra e São Francisco do Sul, o trecho que corta, né, o Planalto entre Mafra e Lages até o Rio Grande do Sul, e a ferrovia Teresa Cristina, ligando o carvão, né, até a termoelétrica, e um pouco de carga que vai escoada pelo porto de Ibituba, mas não é um fluxo contínuo tampouco. Sabe que isso aqui tem, mas não é algo constante. E, nesse ponto, a gente pensa, mas Santa Catarina não tem produto para escoar para a ferrovia? Tem. Você tem uma série de produtos de setores, de indústrias que seriam favorecidos com a instalação de uma malha ferroviária no Estado, até para você expandir as dinâmicas regionais, para reduzir custo de produção, para aumentar a competitividade regional e para ter uma integração melhor do mercado regional ao mercado nacional. De tal forma que você tem a demonstração do Estado que se tem esse interesse, através dos vários projetos que foi feito para o Estado nos últimos... Você tem projeto, o estudo de viabilidade, né, quando eu digo projeto, é estudo de viabilidade, desde 91, da Estrada de Ferro Leste-Oeste, aqui, ou Ferrovia da Integração, ou Ferrovia do Franco. Aqui eu coloquei um traçadinho de Dionísio Cerqueira até Itajaí, que é um possível trajeto, né? E também da litorânea, conectando aqui com a Estrada de Ferro São Francisco e aqui também com a Teresa Cristina. Esses dois trajetos já são foco de debates contínuos, né, de encomenda de estudo pelo governo também continuamente, e foram retomados mais efetivamente também nas discussões do governo federal, que expandindo, né, a discussão sobre investimento em infraestrutura a nível nacional. Além desses dois trechos, nós temos aqui a Ferrovia Norte-Sul, que seria esse aqui, que passaria a oeste, né, no estado, passando por Chapecó, que também é um projeto, né, consta. Os contornos ferroviários que eu mencionei, de Joinville e de São Francisco do Sul, para resolver o problema da malha ferroviária em área urbana, que está parado no DENIT desde 2011, que eles pararam por um problema de licitação e teria que fazer uma nova licitação. Além disso, nós tivemos no PIO, em 2011, que é o Programa de Investimento em Logística, um possível projeto de modernização do Tronco Sul, e a Norte-Sul também constava no PAC 2. Mas tudo isso demonstra o quê? Que existe um interesse e existe uma demanda que poderia ser atendida pela ferrovia. Mas, para pensar a questão da ferrovia no Estado, a gente precisa também pensar alguns pontos importantes, não só a questão do traçado e a questão da demanda. Além destes, que são exatamente importantes, que eu trouxe alguns aqui da questão técnica e da questão normativa. Em função de uma série de problemas e de lacunas que tinham os contratos,
A ANTT ela vem produzindo resoluções para regulamentar a atuação das concessionárias. Em 2011, nós tivemos 3 resoluções importantes, que é de meta de produção por trecho. Antes as concessionárias só tinha meta de produção no total, né? Não tinha por trecho, agora elas precisam apresentar anualmente o que tem de foi utilizado e qual capacidade ociosa por trecho. O tráfego mútuo, direito de passagem. Em função dessa série de problemas também, o governo, em 2011, o governo federal, né, propôs, no PIO, uma proposta de um modelo Open Access, que seria o acesso aberto. Esse modelo foi implantado na União Europeia em 91, com a ideia de você ter ampliar a concorrência e dinamizar a ferrovia entre os países da União Europeia, né? Então, teve uma discussão no Brasil, acabou não se avançando muito, não vou entrar aqui muito na questão. E depois, em 2015, nós temos uma nova proposta do governo federal na tentativa de que esses projetos de infraestrutura avançassem, porque estavam se avançando numa velocidade muito lenta, né? Então, o PIO, em 2015, o novo texto do PIO, já previa uma atuação maior da iniciativa privada através de parcerias público-privadas. E aqui é um ponto importante que, pensando em todos esses pontos, que é inviável uma ferrovia regional sem conexões com outras ferrovias, sem outras malhas. Por quê? Se o projeto é atrair iniciativa privada através de PPPs para realizar a construção, você tem que ter uma previsão de demanda a longo prazo e você tem que ter possibilidades de busca de demanda em outros lugares. E uma ferrovia que liga um ponto A a um B sem muita possibilidade de conexão, porque uma ferrovia ela tem umas limitações em relação à rodovia, então você tem que possibilitar isso já no projeto, ou seja, no projeto possibilitar as conexões, então prever isso. Isso é de suma importância, não só para atrair a iniciativa privada para os projetos estaduais, mas também para você pensar na questão de trazer insumos para os estados, ampliar a dinâmica comercial estadual e nacional, além só de levar a carga de uma região para outra, para exportação ou para comércio interestadual. Então, aqui, a importância, dentro desse contexto de possibilidade de parceria público-privada e necessidade de uma conexão entre as malhas, você tem a necessidade de uma padronização de ordem técnica, normativa e tributária. Então, você precisa ter uma padronização desde as vias até a questão de fretes, impostos, para que isso seja efetivado. E eu trouxe aqui um mapinha que para ilustrar um dos problemas, na verdade, tem uma série de problemas na questão da conexão das malhas ferroviárias no Brasil, e esse aqui é que é a questão da bitola. A bitola é a distância dos trilhos do trem. O Brasil, majoritariamente, tem uma bitola métrica, que é de 1 metro, que é tudo que está em verdinho. Então, aqui no sul de Santa Catarina, no sul do Brasil, tudo bitola métrica. Os novos trechos que estão sendo construídos, que, no caso, é a Ferrovia Norte-Sul, e aqui não está, mas tem um trecho da Ferrovia Transnordestina também que está sendo construída, e os trechos que têm maior fluxo de carga, que é Carajás e aqui Mato Grosso, Santos, eles têm bitola larga, que é a bitola de 1,6. E agora eu vou usar um exemplo que foi citado pelo deputado para elucidar a questão. A questão do milho em Santa Catarina, qual que é? Era trazer o milho do Mato Grosso a um custo menor. Então, se fosse por ferrovia, ela teria que fazer isso aqui. Teria que sair do Mato Grosso, ir até Rondonópolis, conectar, né, subir no trem, colocar a carga no trem, vir até mais ou menos aqui em Bauru. Aí, em Bauru, teria que colocar em outra ferrovia que tem uma bitola diferente, de 1 metro. Teria que tirar toda a carga de uma ferrovia e colocar na outra ferrovia. Depois, seguir pela outra ferrovia até Lages, porque essa outra ferrovia aqui do lado, que é São Paulo, Rio Grande, não está funcionando. Viria a Lages. Quando chegar em Lages, você tira
tirar todo o milho do trem e colocar num caminhão e seguir até o oeste. Todo esse translado, e principalmente você ter que tirar de um modal e colocar em outro, considerando que nós não estamos tratando aqui de container, mas de vagões, estaria um custo muito maior que se você fizer todo o transporte desse trajeto, que seria pelo Mato Grosso, passando pelo oeste do Paraná, de caminhão. Então, por mais que seja viável, você tem algumas questões de ordem técnica e normativa que precisam ser consideradas e que precisam ser pensadas se você quer um planejamento e se quer pensar numa ferrovia a longo prazo. Estou me alongando. Então, aqui eu elenquei alguns entraves, e aqui eu estou falando de alguns, para a execução dos projetos no Estado. Então, temos as divergências e indefinições quanto ao traçado, e aqui eu volto um pouco na questão que eu falei da integração. Se você tem as ferrovias, tanto a litorânea quanto a leste-oeste, e elas estão integradas, não somente integradas entre elas, mas com outras malhas além do Estado, esse problema, a questão quanto ao traçado não é o ponto importante, porque ela vai ter acesso a todos os portos, né, e você vai poder permitir ali uma flexibilização maior, tanto dos produtores, né, quanto quem quer operar na ferrovia. Os altos custos de implantação da via férrea. A ferrovia ela tem um custo de implantação bem maior que a rodovia, né? E, a longo prazo, o retorno acaba sendo um pouco mais longo, mas, a longo prazo, ela compensa, se você for pensar, né, no tipo de produção e a diminuição de custos que se tem, acaba compensando. Os baixos investimentos na iniciativa privada, é difícil o Estado arcar sozinho em função do alto custo, né? Cadê? E as deficiências de planejamento, execução e gestão de investimentos de longo prazo no Brasil. E isso fica elucidado quando a gente observa o número de estudos que foram feitos, encomendados para as ferrovias, né? Então, 91, 2003, 2010, 2013, são todos encomendas de estudos de viabilidade e que acabam não saindo muito efetivamente, avançando muito na discussão. Fica só no estudo, né? Algumas considerações finais, então. Os projetos, então, eles precisam de uma visão mais integral. E, nesse caso, se pensar a ferrovia atrelada ao porto, atrelada aos outros modais, não só catarinense, né? O planejamento, então, ele vai requerer um alinhamento entre diferentes escalas, isso extra-regional, inclusive, e entre a iniciativa privada e o poder público. E uma rede ferroviária integrada, ela evitará futuros problemas de gargalos, em portos, deficiência ou excesso de demanda nas vias férreas e rodovias. Então, se você tiver uma integração, parte desses problemas já não existiria, porque você teria a possibilidade de escolher outros portos e ter uma integração maior entre as malhas, resolveria parte das questões. Aí, associado a obras em outras infraestruturas, e aqui eu trago o exemplo do complexo de Itajaí, que é um exemplo, mas a questão é se pensar a infraestrutura ferroviária não por si só, porque o custo que se tem de uma malha ferroviária ele é alto, então você tem que ser planejado a longo prazo e tem que ser integrado a outros modais. É isso. Obrigada. Eu coloco lá. Agradecemos a doutoranda Alessandra Júlio pela palestra.